Fala, alunos, tudo bem com vocês? Tudo jóia aí? Aqui é o professor Oswaldo Dias e hoje mais uma aula para você aí, meu caro aluno, ficar aí ah, interessado pelas coisas que acontecem na Ucrânia e a Rússia, mas também você precisa saber de outras questões aí que estão aí envolvendo as mesmas questões de território, como por exemplo Israel e a questão Palestina. Beleza? Bom, fica aqui comigo que eu vou te entregar um bom conteúdo para você ficar por dentro do que acontece na geopolítica mundial. E se você foi aquele que fugia das aulas de geografia, fique aqui, beleza? E no final, deixa o seu like se você gostar, comenta aí embaixo o que você achou aí do conteúdo, tudo bem? Bom, a questão Palestina e o Estado de Israel. Assim, começando com a criação do Estado de Israel com o movimento sionista, né, que começou lá no século XIX, para você ter uma ideia, né, milhares de judeus de todas as partes do mundo começaram então a migrar para a Palestina, transformando, né, a região em palcos de permanentes conflitos com árabes, para você ter uma ideia. Em 1917, a Palestina ela foi ocupada pelos ingleses. Então, esse movimento de caráter nacionalista, né, tinha como objetivo a criação de um Estado judaico, ou seja, o Estado de Israel, em um território, né, considerado sagrado para esse povo, ou seja, a terra prometida. Então a gente tem aí esta questão colocada aí desde 1917, porém começa lá no século XIX. Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e foi até 1945, milhões de judeus foram mortos, como você sabe muito bem, né, por Hitler. Outros tiveram de abandonar seus países de origem, né? Então essa situação foi assim determinante para a institucionalização, né, de um Estado judaico e a aprovação da ONU para a criação do Estado em 1947 de um plano de partilha da Palestina que previa aí, né, essa divisão aí do território árabe. Então ali você tem ali a Palestina sendo então dividida. Em 1948, né, vai ter ali a criação de um Estado árabe e outro judeu. Como falei, em 1948, os ingleses retiram-se da Palestina, né? Então aí Israel constituiu-se em Estado, com o aval da ONU, por exemplo. Então a partilha da Palestina entre árabes e judeus causou-se uma grande insatisfação dos povos ou aos povos árabes, né? Então logo após a criação do Estado de Israel, os exércitos dos países árabes vizinhos, como por exemplo o Egito, a Síria, Líbano, Iraque e na época Transjordânia, atacaram então o país, dando assim início, né, a uma guerra que não podemos chamar de uma guerra que foi violenta, né, dando início a essa guerra violenta contra, né, o Estado de Israel. Para você ter uma ideia, no ano de 1949 terminavam então os combates, né, que conferiam a Israel novas áreas, ampliando em 50% a área original de seu território. Ainda no ano de 1949, né, foram assinados ali acordos de amistício, né, segundo os quais os árabes da Palestina seriam então divididos entre Israel, né, que conquistara a Galileia e o deserto de Negev, a Transjordânia, por exemplo, né, foi ele conquistada, também ficaria com a Cisjordânia a oeste do Rio Jordão, então passando a se chamar Reino Hashemita da Jordânia, e Egito ficaria então com a faixa de Gaza. Então esse armistício foi ali então, né, uma parada, né, breve para os ataques ferozes, né? Porém continuava aí a ideia, né, ou seja, aquela guerra entre os dois países, ou seja, esse armistício, a suspensão, né, dos ataques ferrinhos ali de foguetes para um lado, foguetes para o outro. Então é isso, meu caro aluno, para você saber um pouquinho mais da geografia e da geopolítica, como é que funciona essa ideia, né? Você teve aqui então na aula de hoje a criação do Estado de Israel, que começa lá no século XIX com o sionismo, depois com a Segunda Guerra Mundial, e após a Segunda Guerra surge então o interesse dos judeus, que até então não tinham pátria, né, voltar à terra prometida, Israel. Então o Estado da Palestina, ocupada por ingleses, dividido, uma parte para Israel, outra para os árabes,
e a história é o que você já conhece nos dias de hoje. Portanto, não fuja das aulas de geografia. Valorize. Geografia não é apenas para desenhar mapas. A geografia serve, antes de tudo, para vencer uma guerra. É isso. Se você gostou desse conteúdo, a questão da Palestina e o Estado de Israel, a única coisa que eu peço é comentem aqui embaixo, compartilhe este vídeo, esta videoaula, e eu vejo você na próxima. Aqui é o professor Oswaldo Dias. Desde já eu agradeço. Tchau.